Oi, tudo bom? Eu sou a Thaís, do Instinto de Leitura. Hoje vim fazer a resenha de 2 livros, Bem Mais Perto e De Repente Acontece, da Suzane Colassante. Eu li os 2 livros agora em janeiro e eu sei que eu não devia ter feito isso porque eles não estavam na minha listinha dos livros para ler em janeiro, só que os 2 livros são de uma editora parceira, Novo Conceito, então eu acho que eu tô desculpada, porque de qualquer jeito eu tenho que ler os livros, né? De Repente Acontece foi um dos lançamentos agora de fevereiro e Bem Mais Perto foi lançado ano passado, não sei exatamente quando. Eu nunca tinha lido nada da autora, então eu comecei por De Repente Acontece, que já que eu recebi agora em fevereiro, esse foi o primeiro livro da autora lançado e apesar de ter sido o primeiro que eu li, eu vou fazer resenha primeiro de Bem Mais Perto, porque eu gostei bem mais. Eu acho que De Repente Acontece estava meio cru, assim, acho que até em função de ser o primeiro livro da autora. Então eu vou falar um pouco de cada um e vocês vão saber o que eu gostei mais. Os 2 livros são romances adolescentes, só que Bem Mais Perto é uma viagem muito grande, muito grande. A Brooke tá apaixonada por esse garoto, o Scott, há 2 anos. Eles estudam no mesmo colégio, só que ela nunca nem falou com ele. Ela acha que ela conhece ele super bem e tal, porque ela costuma observar ele à distância. Ela tem uma coisa que ela chama de ou saber, que é quando ela sabe que alguma coisa vai acontecer. Não é tipo nada sobrenatural nem nada assim, é só tipo uma coisa que ela sente, tipo, eu sei que nós somos feitos um pro outro. Então, é assim. A história começa no último dia de aula do segundo ano, que ela decidiu que ela vai se declarar pra ele finalmente. Eles estão num piquenique e quando ela chega pra falar com ele, ela acaba descobrindo que na verdade ele vai se mudar pra Nova York no ano que vem. E aí, sério, é inacreditável o que ela faz. Mas ela vai pra Nova York atrás dele. O pai dela mora lá. E ela não fala com o pai há anos, porque os pais dela são separados e ela ficou com puta rancor do pai. Então, desde a separação, ela não fala com o pai dela. E daí ela chega e liga pra ele um dia, eu quero voltar a falar contigo, aquela oferta de eu morar contigo ainda tá de pé. E aí vai pra lá, por causa de um garoto. Eu acho que, assim, no geral, depois que a história anda, assim, dá pra perceber que ela não foi só por causa dele. Ela fala o livro todo que morar em Nova York sempre foi o sonho dela, então eu acho que o Scott foi tipo uma ponte pra ela ir pra lá. Mas, tipo, ela tem 16 anos e que guria de 16 anos vai se mudar pra Nova York por causa de um guria? Sério, eu achei muita viagem essa ideia, mas tudo bem. Esse livro é narrado em primeira pessoa, só pela Brooke. E ele, assim, ele é bem YA mesmo. Tipo, ela mudando de escola, ela tentando se adaptar à vida com o pai, ela tentando fazer novos amigos, porque as coisas com as amigas dela, da cidade dela, acabam não ficando muito bem quando ela se muda, porque uma delas também era fim do Scott. Então, tem todo esse negócio, não é só, tipo, a paixão dela. Na verdade, depois de um tempo, assim, a gente percebe que a paixão dela por Scott é, tipo, um tema secundário, assim. O principal do livro, eu acho, que foi toda essa descoberta dela, tipo, o que ela tá fazendo da vida dela, ela se adaptando a Nova York e tal, todas essas mudanças. O livro é bem gostosinho, eu li super rápido, eu li em 3 dias, eu acho, isso porque eu tive que viajar num dos 3 dias, então eu tive que ficar o dia inteiro sem ler, porque eu não pude fazer nada na viagem, longa história. Em relação à escrita da autora, que eu achei nos 2 livros, mas eu vi muito mais no De Repente Acontece, é que a escrita dela é uma escrita, assim, tipo, meio cru, sabe? Ela não dá descrição nenhuma. Tipo, algumas cenas, por exemplo, a menina fica triste. Tipo, a Brooke ficou triste. Ela não dá nenhum detalhe, sabe? Ela só chega, tipo, eu estou triste. Não é aquele negócio, assim, não é aquele tipo de coisa que passa emoção pro leitor. Eu, pelo menos, não me senti no lugar da personagem principal. Eu gostei bastante de todos os personagens. Eu gostei do John, do Scott, da Sadie, que são os amigos dela. Eu não gostei muito, foi do próprio personagem principal. A Brooke, tipo, ela não é aquela personagem assim chata que tu não consegue nem acompanhar a narrativa dela. Irresponsável, eu acho que isso me deixou com muita raiva, porque ela já tem... Quando ela se muda pra Nova York, ela deve fazer acho que 17 anos lá, não fala nada assim, tipo, da idade dela, eu acho. Eu acho que ela tem 17 anos, na verdade. Mas enfim, ela tá nas vésperas de entrar pra faculdade, ela é uma menina super inteligente e não quer nada com nada. Ela não estuda, não faz nada, e isso acaba me deixando com raiva, porque em todos os momentos do livro ela acha que ela tá super certa e algumas coisas ela tá muito errada. Em alguns momentos tu fica tipo, meu Deus, como tu pode achar que isso tá certo? Não tá certo! Mas
ela acha que ela tá. Então é isso sobre Bem Mais Perto. Eu dei 4 estrelas pra ele. É um romancezinho assim bem divertido, mas quem for ler não leia assim, tipo, nossa, vai ser um romance muito bom. Que ele é meio... Quanto a De Repente Acontece, De Repente Acontece é um pouquinho maior que Bem Mais Perto, mas não é muita coisa, eu acho que dá uns 40 páginas de diferença. Ele conta a história da Sarah e do Toby. Eu não sei como é que se fala o nome do guri, porque é Toby, eu vou falar Toby. A Sarah e o Toby estão entrando pro último ano da escola. E a Sarah é super apaixonada pelo Dave. Ela tem uma paixonetezinha, assim, por ele. Ela já teve outros namorados e tal, então não é, tipo, uma paixão, tipo, a da Brooke, que ela conserva anos. Só que no último dia de aula do ano anterior, ele pediu o telefone dela e nunca ligou durante o verão. Então ela tá naquela expectativa de será que ele vai ligar, será que não, blá, blá, blá. E daí, quando ela chega no primeiro dia de aula, ele vai falar com ela e convida ela pra sair. E do outro lado, tem o Toby observando os dois e tal. Ele tem uma paixão pela Sarah já faz algum tempo. Eles faziam uma aula juntos, eu acho. E eles começaram a conversar e tal, e ele ficou super apaixonadinho por ela. Só que ele nunca teve coragem de conversar com ela. Quando ela e o Dave começam a se relacionar, que ele fica com medo de que algo mais sério vai acontecer, ele acaba se desesperando e começa a traçar vários planos, assim, meio mirabolantes pra conseguir ficar com a Sarah e tal. E é bem engraçadinho essa parte. A primeira coisa que eu não gostei no livro, que foi assim de cara, assim que eu comecei a ler, é que o livro é narrado em primeira pessoa pelos dois, pela Sarah e pelo Toby. Só que, vocês podem ver aqui no começo dos capítulos, não tem dizendo quem é o narrador. Então, no primeiro capítulo é a Sarah, a gente nem sabe que vai ter outro narrador. E aí chega no segundo capítulo e é a menina narrando. E aí a gente não sabe exatamente quem é, porque não tem o nome dele. Eu achei que fosse o Dave. Aí depois que eu fui descobrir que na verdade existia esse menino chamado Toby, porque eles chamam ele de Toby, eu fiquei tipo, Toby é um apelido do Dave. Só que não é não. É o nome dele. Ele não era o Dave. Isso foi uma coisa que me irritou bastante no começo. Eu ficava tipo, o que custa fazer um livro em terceira pessoa? Eu prefiro. Quando tem 2 narradores, eu prefiro que seja em terceira pessoa. Já tô me acostumando com ser em primeira pessoa, porque todos os livros agora estão vindo assim. E eu não gosto disso também. Quando é em primeira pessoa, eu acho que o autor tem no mínimo o dever de colocar o nome de quem tá narrando em cima. Porque senão fica confuso. Tem uma coisa que aparece nos 2 livros que a gente não vê muito em Young Adults, que é o sexo. Não tem cenas de sexo propriamente ditas. Nesse livro, ela cita muito sexo, porque é narrado pelo ponto de vista do Toby. E eu acho que ela exagerou um pouco, porque todo capítulo o Toby tava desesperado pensando em sexo. Ele só pensa em sexo o tempo todo, sério. É muito irritante. Nenhum dos dois tem alguma cena, nem nada assim. Então quem não gosta desse tipo de coisa, não se preocupem. Eu achei meio engraçado, porque esses livros romancezinhos, principalmente, geralmente é só aquele negócio do primeiro beijo e tal, e nada mais do que isso. Eu gosto muito de romancezinho, assim, adolescente e tal, então eu queria ler o livro. Só que ele fluiu super rápido, assim, não foi um livro que eu fiquei empacada nem nada assim. Só que, é o que eu disse, tipo, esse livro aqui, ele tava muito cru. Mas esse livro, uma coisa que me irritou muito mesmo foi essa falta de sentimento. Não tem todo aquele sentimento, assim, tipo, que a gente vê nos outros livros. É tudo muito direto, sabe? O próprio leitor tem que imaginar o que tá acontecendo, como eles estão se sentindo. E isso me irritou bastante nos 2 livros, só que De Repente Acontece é muito pior. Bem Mais Perto já é um lance, assim, mais certinho. Os personagens de Repente Acontece não são tão legais quanto de Bem Mais Perto, mas eles são tipo um grupo de amigos e tal, eles são divertidinhos, então eu também gostei bastante deles. Só que os personagens de Bem Mais Perto eu achei muito mais cativantes. Eu não gostei muito do final, tipo, não é nem questão de ser previsível nem nada assim, eu só achei que ele não foi bem desenvolvido mesmo, eu tava esperando alguma coisa mais legal. O final foi bem corrido também. Eu achei que o final foi tipo muito corrido, foi... Sei lá, ela ficou o livro inteiro enrolando e aí chegou no final. Eu odeio quando fazem isso. Então, pra quem nunca leu nada da Suzane Colasanti, ela já tem alguns outros livros lançados no Brasil. Eu quero ler tipo o Destino dela também, que parece bem bonitinho. Eu recomendo, quem nunca leu nada dela, comece por De Repente Acontece, ou não leia De Repente Acontece se leu o outro antes. Como vocês viram, eu gostei bem mais de Bem Mais Perto, só que se eu tivesse lido Bem Mais Perto primeiro e depois tivesse lido De Repente Acontece, é bem provável que eu tivesse gostado ainda menos de De Repente Acontece, porque eu já tava com a Suzana Colasanti, tipo, num patamar, sabe? Um pouquinho melhor.
Então eu prefiro ler assim, eu prefiro começar por um livro mais ou menos e aí avançar para um livro melhor, do que começar por um livro melhor e daí descer para um livro mais ou menos. Eu recomendo os 2 livros para quem gosta do gênero. Não são os melhores do gênero, não se compara com vários livros ótimos que eu li por ali, mas dá pra tirar um diazinho assim pra se divertir lendo os 2 livros, porque eles são bem bonzinhos sim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e da resenha. Se vocês gostaram, cliquem em gostei ali pra dar uma ajudadinha na divulgação. Também se inscrevam no canal e entrem no site do blog, que é www.instintodeleitura.com. Eu vou deixar as resenhas escritas linkadas aqui embaixo pra quem quiser conferir. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!